Inicialmente, uma boa noite a todos e a todas. Após esse pequenino acidente que não foi capaz de retirar nem a fleuma, nem muito menos a vontade da aula desse professor, vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de Direito Penal 1. Na noite de hoje, pessoal, nós vamos iniciar o estudo da temática relacionada ao ponto de número 11 do nosso conteúdo programático. Nós vamos estudar a teoria geral do dolo e da culpa, que abrange o dolo, a culpa e o preterdolo. Na noite de hoje, nós vamos dar início ao estudo dessa temática, que será por nós finalizada na aula da próxima quinta-feira. Lembrando a todo mundo que quinta-feira tem aula, no terceiro e quarto horário da noite, que vocês têm vago, que vocês têm disponível. Pois não. A prova. Vamos lá. Nós vamos fazer, pessoal, mais uma prova e um trabalho. Nós podemos... Como? Quinta-feira. O que é que tem quinta-feira? Sim, o que é que tem? A gente sai depois, a gente vem para a aula, depois a gente vai tomar um. Como eu estava dizendo a vocês, quinta-feira eu marco. A gente podia fazer semana que vem ou para outra semana, né? Fazia mais uma prova e um trabalho, entendeu? E 12. 7 pontos do 7º ao 12º. Vou. Inclusive já está corrigida, rapaz. Eu esqueci de trazê-la. Eu cheguei aqui, pensei que estava dentro da mala do carro. Fui ver, deixado. Pessoal, mas vamos nos concentrar aqui, gente. Nós vamos abordar na noite de hoje o início do estudo do tema do tema teoria geral do dolo e da culpa, que corresponde ao estudo do dolo, da culpa e do preterdolo. Primeiramente, gente, qual é o objeto de estudo desta temática? Pessoal, eu vou pedir silêncio, inclusive, porque eu estou com dor de cabeça, né? Também depois é natural. Pessoal, por favor, não vou repetir, eu estou morrendo de dor de cabeça aqui. Cai um pedaço desse ferro na minha cabeça, aí a pessoa ainda fica conversando assuntos paralelos, desconcentra o professor e o restante dos colegas. Quem quiser conversar pode ficar à vontade, assina a lista de frequência, e vá para a cantina debater os assuntos que achar interessantes. Agora aqui eu só admito quem quiser realmente estudar, e se tiver que debater algum tema de pertinência com o conteúdo, que socialize, levante a mão e pergunta ao professor e socialize a sua dúvida. Agora, conversa paralela eu não vou admitir não. Pessoal, esse estudo relaciona-se ao elemento subjetivo do tipo. É importante que nós tenhamos em mente que toda infração penal, seja ela crime ou contravenção, ela tem um elemento subjetivo que lhe é pertinente. Um elemento subjetivo que pode estar consubstanciado no dolo, na culpa ou no preterdolo. Para a doutrina tradicional, o dolo está dentro da culpabilidade. Para a teoria finalista da ação, não. Isso é importante porque, a depender de estar o dolo dentro ou não da culpabilidade, a culpabilidade, ela ou pertencerá à estrutura analítica do crime, e aí nós teremos como elementos do crime a tipicidade,
a antijuridicidade ou ilicitude e a culpabilidade. Ou ela estará fora da culpabilidade. E aí nós teremos como elementos do crime exclusivamente a tipicidade e a antijuridicidade ou ilicitude. Certo? O dolo está associado ao ânimos do delito. Está associado à vontade do indivíduo. Enquanto que a culpa, por sua vez, encontra-se fundamentada, encontra-se lastreada na presença da negligência, que importa numa ação omissiva, numa conduta omissiva, e na imprudência ou na imperícia, que importam em condutas necessariamente comissivas, que importem necessariamente num fazer, num agir. Muito bem. Mas feitas essas considerações iniciais, vamos diretamente ao que interessa. O que vem a ser dolo? O dolo consiste na vontade livre e consciente do indivíduo de concretizar as características objetivas daquele tipo penal. O dolo ele se encontra implícito, portanto, dentro do tipo. Para a teoria finalista da ação, ele seria algo implícito ao tipo. Seria um elemento subjetivo do tipo que integra não o tipo penal, mas sim a conduta. Porque a ação e a omissão consistiriam em mais do que manifestações naturalísticas do comportamento, mas em ações ou omissões dolosas. Dentro da teoria finalista da ação, o dolo estaria presente dentro da vontade. Para a doutrina tradicional, o dolo estaria dentro do próprio tipo penal, certo? Existem diversas teorias, existem diversas correntes doutrinárias que se dedicam a estudar o dolo. A primeira delas vem a ser a teoria da vontade. Segundo a teoria da vontade, o dolo, no entender, inclusive, de Francesco Carrara, que, como nós já debatemos, inclusive, é o grande nome da doutrina clássica penalista, o dolo seria a intenção mais ou menos perfeita de praticar um fato que se conhece contrário à lei. Por essa teoria da vontade, o dolo ele deveria ser realizado por quem, conhecendo os atos e a significação de tais atos, estivesse disposto à produção do resultado criminoso. Ou seja, o agente teria consciência do fato e vontade de praticar o fato. Consciência da ilicitude acerca daquele fato, consciência de que aquele fato, por lei, é considerado criminoso, mas mesmo assim ele agiria no sentido da vontade da produção do resultado. Essa é a chamada teoria da vontade. A teoria da vontade encontra-se consubstanciada justamente na vontade que o agente possui de produzir um determinado resultado criminoso. Vocês todos se lembram da aula passada que nós estudamos a questão da conduta, do resultado e do nexo de causalidade. Aqui o agente, por essa teoria da vontade, ele sabe que a conduta é criminosa, sabe que é proibida pela lei penal, mas ele deseja a produção daquele resultado. Ele tem vontade de produzir o resultado, certo? É nisso que reside, é nisso que consiste a teoria da vontade. Existe uma segunda corrente doutrinária, denominada teoria da representação, através da qual o dolo consiste na previsão do resultado. Para essa teoria, é necessário, para a concretização do dolo como elemento subjetivo do tipo, tão somente a
previsão do resultado pelo sujeito. O agente não deseja, mas ele prevê o resultado. O resultado é previsível. E essa mera previsão do resultado, por si só, já é bastante para a configuração, para a concretização do dolo. Existe ainda, meus amigos e minhas amigas, uma terceira teoria, a teoria do assentimento. Por essa teoria, é necessário que haja a previsão ou representação, ou seja, a consciência acerca do resultado como sendo provável ou possível, embora não seja visado. A diferença entre a teoria do assentimento é que aqui se tem o resultado como possível ou ao menos provável ou ao menos possível. Aqui, o próprio agente, na teoria da representação, o próprio agente prevê o resultado. Aqui, esse resultado, ele é, pela teoria do assentimento, meramente previsível. É o que diferencia a teoria da vontade da teoria... Aliás, desculpe, a teoria da representação da teoria do assentimento. Certo? São essas as três teorias que a doutrina aponta como fundamentos do dolo. Na primeira delas, a teoria da vontade, é necessário que o agente tenha a intenção, a vontade de produzir o resultado. Na teoria da representação, é necessário que o agente, ele perfaça uma previsão acerca do resultado criminoso. E por derradeiro, a terceira teoria, a teoria do assentimento, certo? Ela diz que para a existência do dolo, é necessário que o resultado seja meramente certo ou possível, provável ou possível, certo? Embora que o agente não deseje a obtenção desse resultado. Qual é a teoria aceita pelo nosso ordenamento jurídico penal? Aqui nós temos a aceitação por parte do legislador penal brasileiro, tanto da teoria da vontade quanto a teoria do assentimento. Por quê? Nós temos no tocante, e a gente vai ver isso daqui a pouco, no tocante ao dolo direto, nós temos a adoção da teoria da vontade. Porque o agente deseja a produção do resultado criminoso, ele deseja a consumação delitiva, ele deseja a produção daquele resultado que importará numa lesão ou numa ameaça ao direito de outrem. Mas, por outro lado, o nosso ordenamento jurídico penal entende que há determinadas situações em que basta não a vontade, mas sim a mera assunção do risco de produzir o resultado criminoso. Por isso que, no tocante ao dolo direto, nós temos o acolhimento da teoria da vontade. No que diz respeito ao dolo eventual, nós temos a teoria do assentimento, porque basta que o resultado seja previsível ou previsto, seja provável, ainda que não desejado pelo agente. Qual é a grande diferença entre o dolo direto e o dolo eventual? No dolo direto, o agente objetiva a produção do resultado criminoso, deseja o resultado criminoso. No dolo eventual, num juízo de previsibilidade feito por qualquer homo medius, por qualquer pessoa de inteligência, de raciocínio mediano, é possível, é provável que se venha o resultado criminoso. Mas o agente quer desse inerte, para ele tanto faz. Certo? Há uma grande diferença, só adiantando um pouquinho o nosso conteúdo, entre o dolo direto e a culpa consciente. Porque no dolo direto, gente, o sujeito não deseja o resultado criminoso, mas o resultado criminoso, ele é previsível. Desculpe, no dolo eventual, o resultado é previsível. É previsível e o agente nada faz, muito pelo contrário, assume mesmo o risco da produção, que para
a obtenção desse resultado criminoso para ele é indiferente. Enquanto que na culpa consciente, o agente, ainda que o resultado seja previsível, ele sinceramente acha que o resultado adverso, que o resultado criminoso não advirá. Eu vou dar aqui um exemplo bem interessante para vocês entenderem a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. Um indivíduo que dirige altamente alcoolizado, em alta velocidade, é previsível que o indivíduo poderá vir a provocar um acidente de trânsito. Mas a pessoa que agindo dessa maneira, assume o risco de sua conduta criminosa. Ao passo que, vamos trocar aqui de exemplo, o indivíduo que sendo expert em tiro ao alvo, ele atira, numa caçada, por exemplo, ele atira no meio do mato achando que está a atingir um animal, certo? Muito embora ele tenha alguma dúvida sobre se realmente atrás do arbusto havia um animal ou não, ele confia na sua mira. Ele sabe que tem um companheiro de caçada ali, mas ele acha que vai atingir o animal e não o companheiro de caçada. É diferente da situação que, nesse mesmo caso, um indivíduo que não soubesse atirar, efetuasse um disparo, achando que atingiria o animal pretendido numa caçada, e venha atingir um companheiro de caça. A doutrina cita um exemplo interessante, aquele número circense do atirador de facas. O atirador de facas, um expert nesse tipo de atividade circense, ele mira e acerta um determinado alvo, a famosa maçã na cabeça da pessoa que participa do número. Vamos supor, numa situação em que o atirador de facas adoecesse e fosse substituído pelo palhaço no circo, que não tivesse absolutamente nenhum manejo, nenhuma habilidade nesse tipo de atividade. E o palhaço, ele, embora houvesse a previsibilidade e até fosse provável que o resultado adverso viesse, atingisse a cabeça da pessoa que estava com a maçã por sobre a sua cabeça. Haveria um exemplo claro, se o palhaço assumir o risco de sua conduta, de dolo eventual. Se porventura, nessa mesma situação, o atirador de facas tivesse com algum problema de saúde, mas dissesse, não, eu confio na minha mira, e ele porventura acertasse a pessoa e não a maçã, haveria um típico exemplo de culpa consciente e não de dolo eventual. A diferença é muito tênue, a diferença é muito difícil de ser realizada. Vai depender, logicamente, das circunstâncias inerentes a cada caso concreto. Vai depender de acordo com a situação. O que diferencia o dolo eventual da culpa consciente é porque no dolo eventual existe a previsibilidade e muitas vezes até a própria previsão por parte do agente. Mas ele assume o risco. Na culpa consciente, embora o resultado seja previsível, ele não é previsto pelo próprio agente. O agente nem quer, porque se quisesse seria dolo direto, nem tampouco assume o risco da conduta criminosa. Ele acha, sinceramente, que o resultado criminoso ele não irá advir. Ele acaba acontecendo. Certo? Vocês entenderam essa questão das teorias acerca do dolo e da teoria que é adotada dentro do nosso ordenamento jurídico, pessoal? Alguma dúvida, gente? Passemos adiante. Existe uma diferenciação interessante
feita pela doutrina entre o dolo como sendo um elemento normativo e o dolo como sendo um elemento natural. Para os adeptos da doutrina tradicional, o dolo é normativo. O dolo, ele está assentado na consciência da antijuridicidade. O dolo reside, para a doutrina tradicional, no fato de que o agente sabe que aquela conduta é ilícita. E mesmo assim, ele age, dentro da teoria da vontade, com a vontade de praticar aquele crime, de praticar aquela conduta, certo? Para a doutrina contemporânea, notadamente aqueles que são adeptos da chamada teoria finalista da ação, o dolo não é um elemento meramente normativo. O dolo é um elemento anímico, é um elemento natural, certo? Que consiste na simples vontade de concretizar os elementos objetivos do tipo, ainda que o agente não tenha consciência acerca da ilicitude, certo? Repetindo, para a doutrina tradicional, o dolo é normativo, o agente sabe que aquilo é antijurídico, ele tem consciência acerca da antijuridicidade de sua conduta. Para a doutrina finalista da ação, para a teoria finalista da ação, o dolo é um elemento natural. O agente possui a vontade de praticar os elementos descritivos feitos pelo legislador penal, a descrição feita em abstrato, lá no tipo penal, ainda que ele não tenha consciência da ilicitude, certo? Essa é a diferença entre o dolo normativo e o dolo natural. O dolo normativo é associado à doutrina tradicional. O dolo natural é associado à doutrina contemporânea, especialmente aos adeptos da teoria finalista da ação. Encontrando-se presentes os requisitos da consciência e da vontade, o dolo possui os seguintes elementos. O agente tem que ter consciência da conduta e do resultado. Ele precisa ter consciência acerca daquilo que ele está fazendo e do resultado criminoso que, porventura, venha a ser produzido. É preciso que haja a consciência acerca da relação de causalidade, da relação causal entre a conduta do indivíduo e o resultado. Ou seja, esse é um primeiro momento, um momento intelectual do dolo, que ele tem consciência que se ele fizer isso, vai praticar aquilo. Se ele incorrer numa conduta criminosa, irá provocar um resultado antijurídico consistente no dolo a um determinado bem da vida, a um determinado bem jurídico do seu semelhante, certo? É o chamado momento intelectual do dolo. E como terceiro elemento do dolo, é necessário que haja a vontade de realizar a conduta. Não basta apenas que ele tenha consciência acerca da sua conduta e do resultado criminoso. Não basta que ele tenha consciência acerca do nexo de causalidade, do liame que vincula a conduta ao resultado. É necessário também que ele tenha a vontade, daí se falar no ânimos, no momento volitivo. O dolo consiste, sobretudo, numa manifestação da vontade do indivíduo. Ele tem a vontade de obter o resultado criminoso. Ele tem a vontade de produzir um determinado resultado ilícito em detrimento de um determinado bem jurídico pertencente a outrem. São esses os três elementos nos quais encontra-se assentado o dolo. E é importante que o dolo, ele deve também, pessoal, abranger todos os elementos ou elementares descritivos daquele fato típico, certo? O sujeito age de forma dolosa quando o seu ânimos, quando o elemento subjetivo daquele tipo penal abrangeu todas as elementares e circunstâncias do fato. Assim, por exemplo, o indivíduo que deseja tão somente matar alguém, certo? Ele preenche, praticando a conduta do homicídio, da tentativa de homicídio, ele preenche os elementos inerentes ao tipo.
Mas um indivíduo que pretende praticar um crime de homicídio, mas o faz, por exemplo, mediante paga, promessa de recompensa, ou por qualquer outro motivo torpe, na figura lá do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 121, crime de homicídio qualificado, uma das 7 qualificadoras do crime do crime de homicídio qualificado, ele age com o dolo de praticar um homicídio qualificado. O dolo deve, portanto, abranger tanto as elementares quanto as circunstâncias desse ou daquele tipo penal. Certo? Alguma dúvida, gente? Podemos passar adiante. Pessoal, a doutrina penalista aponta uma série de classificações que diferencia o dolo em espécies, que classifica o dolo em diversas espécies. Saliente-se a princípio que o dolo, ele é, do ponto de vista conceitual, ele é equivalente, ele é igual em todos os delitos. Ele varia de acordo com a expressão, de acordo com o indivíduo agir com o objetivo de praticar essa ou aquela figura típica, esse ou aquele fato típico. Mas o dolo, como elemento subjetivo do tipo, é um só. Essas classificações, elas são meramente doutrinárias, certo? A primeira e mais importante delas diz respeito ao chamado dolo direto ou dolo determinado. O que é dolo direto? No que se caracteriza o dolo direto? No dolo direto, o agente objetiva, o agente visa, o agente deseja, mais do que tudo, a produção de um determinado resultado criminoso. Por exemplo, ele desfere golpes de faca com a intenção de matar a vítima. Ele dispara contra a vítima com a intenção de matar. Nós temos aí o dolo direto ou determinado. Haja vista que o dolo direciona-se a uma determinada conduta criminosa. Daí se falar dolo direto ou dolo determinado. Certo? Nós temos, por outra feita, estão entendendo, né? Nós temos, por outra feita, o dolo indireto ou dolo indeterminado. Nessa espécie de dolo, a vontade do agente não se direciona a um determinado objetivo, certo? A um determinado resultado. O dolo indireto ou dolo indeterminado, ele, por sua vez, pode se apresentar de duas formas diferentes. Ou como dolo alternativo, ou como dolo eventual. No que consiste o dolo alternativo? A vontade do agente no dolo alternativo, ela não se direciona a um resultado específico, mas sim a um ou outro. O sujeito que agride fisicamente alguém, visando tanto matar quanto lesionar a incolumidade física da vítima. Nós temos aí um dolo alternativo, que visa ou a produção de um ou de outro resultado por parte do agente, em detrimento, logicamente, da vítima. Não há um direcionamento como no dolo direto, como no dolo determinado. Por isso que se fala em dolo alternativo. A segunda espécie de dolo indireto é o chamado dolo eventual. No dolo eventual, o agente não deseja a produção do resultado criminoso, porém, ele assume o risco de produzir esse resultado criminoso, ele assume o risco de sua conduta criminosa. O elemento volitivo, a vontade do agente aqui não se direciona ao resultado. O agente não quer o evento, mas ele é indiferente diante da produção. Ele pratica a conduta, ainda que prevendo causar o resultado, a produção desse resultado criminoso para ele é indiferente. Ele, sabendo que agindo daquela forma virá a produzir o resultado criminoso, ainda assim ele continua praticando a sua conduta, e se porventura esse resultado sobrevier, para ele é indiferente. Ele, portanto, assume o risco de sua conduta criminosa.
Aqui nós temos o dolo consubstanciado justamente nessa assunção do risco. Daí se falar em dolo eventual. Ele tinha o poder de evitar, caso não continuasse agindo, ele poderia não vir a praticar o crime, mas ele opta por continuar, ele opta por prosseguir, e aí, se o resultado adverso, porventura, sobrevier, ele, indubitavelmente, agirá, tendo como elemento subjetivo do tipo penal, o dolo eventual, certo? Para fins normativos, o dolo direto equivale ao dolo eventual, né? O dolo consiste tanto no querer o resultado, quanto no risco de produzir o resultado criminoso, né? Aqui nós temos o dolo eventual como uma espécie de dolo alternativo. Existe outra classificação que diferencia o dolo de dano do dolo de perigo. O que significa isso? Qual é o sentido dessa diferenciação? No dolo de dano, o sujeito intenciona a lesão a um determinado bem juridicamente protegido. O sujeito, ele ou direciona-se no intuito de ofender um determinado dano, certo? Ou de colocar-se na situação de assumir o risco da conduta criminosa. Ele visa produzir um dano a um determinado bem da vida. No dolo de perigo, não. No dolo de perigo, o agente não quer o dano, nem tampouco assume o risco de produzi-lo. Contudo, ele age no sentido de colocar um determinado bem jurídico penalmente resguardado em risco. Por exemplo, nos crimes relativos à periclitação da vida e da saúde, certo? Por exemplo, nos crimes de perigo comum, ele não quer ofender o bem jurídico, mas também não assume o risco da conduta criminosa. Mas ele age no sentido de expor um determinado bem da vida a uma situação de perigo. Dentro daquela classificação que divide os crimes em crimes de dano e crimes de perigo, todos vocês lembram, claro, né? Já foi por nós vista nesse semestre. Alguma dúvida sobre o dolo de dano e o dolo de perigo? E sobre o dolo direto e o dolo indireto? Alguma dúvida? Dolo genérico e dolo específico. A outra classificação que diferencia o dolo em dolo genérico e dolo específico. No dolo genérico, a vontade de produzir o resultado criminoso encontra-se descrita na própria norma penal, sem a necessidade de haver uma finalidade específica, certo? Crime de homicídio, matar alguém. O sujeito mata o indivíduo, já está perfeitamente preenchido o tipo penal, já está perfeitamente concretizado o tipo penal. No dolo específico exige-se uma finalidade especial, existe um objetivo especial, certo? Existe um exemplo aqui, um crime da periclitação da vida e da saúde, a conduta de expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Existe uma finalidade, certo? Outro exemplo de dolo específico. No crime de estelionato, lá do artigo 171, nós temos o indivíduo lesando alguém, induzindo alguém a erro, com o objetivo de obter algum proveito pessoal ou algum proveito para outro. Existe uma finalidade específica, certo? Lá no crime de contrabando, do artigo 334, nós temos o dolo específico de lesar o erário. O agente visa lesar, burlar a fazenda pública, sobretudo a tributação, com a prática da introdução ou da importação, da exportação de mercadoria sem a devida quitação dos tributos, ou então de mercadoria ilícita, que não poderia ser comercializada em território nacional ou fora do território nacional. Nós temos aí uma finalidade específica, certo? Para a presença do dolo é necessário um objetivo específico, diferentemente do dolo genérico, em que o próprio dolo já esgota o elemento subjetivo do tipo.
Há que salientar, inclusive, que parte da doutrina entende que dolo é dolo. Não há a necessidade de um elemento posterior à consumação delitiva. Não há necessidade de um dolo específico, certo? Como, por exemplo, no crime de rapto, a subtração da mulher para casar-se, certo? E não para promover a chamada corrupção, certo? Não há necessidade. O dolo seria sempre o dolo. A presença, para parte da doutrina, não faz razão de ser, não tem razão de ser essa diferença entre dolo genérico e dolo específico, certo? O dolo normativo, como a gente já viu agora há pouco, é quando o indivíduo porta a consciência da antijuridicidade, ele sabe que aquela conduta é ilícita. Para a doutrina tradicional, só haveria o dolo quando o indivíduo soubesse acerca da antijuridicidade da conduta. Para a doutrina finalista da ação, para a doutrina contemporânea, o dolo consistiria no chamado dolo natural. O dolo consistiria na simples vontade de fazer alguma coisa, na consciência que o indivíduo tivesse, não da antijuridicidade, mas sim dos elementos do tipo, certo? Para os adeptos da teoria finalista da ação, o dolo é sempre natural, certo? O dolo geral, também chamado de erro sucessivo, no que consiste isso? O agente tem a intenção de praticar um determinado crime, realiza uma conduta capaz de praticar o resultado criminoso, certo? E logo após, acreditando que aquele resultado efetivamente se produziu, ele pratica uma nova ação. Por exemplo, o sujeito vai, apunhala alguém e achando que essa pessoa efetivamente morreu, atira o suposto cadáver, que na realidade não era cadáver, às águas de um rio, certo? E o sujeito vem a falecer em consequência da asfixia. Parte da doutrina entende que ele deveria responder por 2 delitos, por tentativa de homicídio, haja vista que o resultado criminoso não se aperfeiçoou com as facadas, certo? E por chegou apenas na execução, portanto foi um crime meramente tentado, e pelo crime de ocultação de cadáver, certo? Parte da doutrina entende, inclusive, que a teoria finalista da ação, que não haveria sentido na ocultação de cadáver, posto que não haveria um cadáver, certo? E o agente responderia tão somente pela tentativa de homicídio. Agora eu vi uma vez uma questão de concurso bastante interessante. Tem um pouco a ver com esse nosso estudo, mas que eu vou trazer aqui para vocês. Era mais ou menos o seguinte: o sujeito tinha um desafeto, que era seu vizinho, por desavenças futebolísticas, um torcia por um time, outro por outro, e o sujeito a vítima, no caso, desculpa, ficou muito feliz com a vitória do seu time e foi satirizar o seu desafeto. Foi malhar da cara dele, né? E o sujeito saiu muito revoltado e teria adquirido uma arma de fogo e disse: hoje eu mato fulano. Para a surpresa dele, quando ele chegou à residência do seu desafeto, ele havia morrido de tanta emoção pela vitória do seu time, teve um infarto e acabou morrendo. E ele estaria lá deitado no caixão, né, na urna funerária. E o seu inimigo, que havia saído para adquirir um revólver, disse: ele já morreu, mas para não perder a viagem, vou dar uns tiros nele. Né? Na realidade, o suposto morto
estava passando por um processo de catalepsia. Na catalepsia, a pessoa aparenta estar morta, mas mantém a atividade cerebral, mantém as funções orgânicas do corpo funcionando normalmente. Encontra-se aparentemente sem respiração e sem pulsação cardíaca, uma aparência de morte. Mas na realidade está apenas num sono profundo e permanece viva. E ele chega e dá 3 tiros no suposto corpo do vizinho, que lhe era desafeto. E aí a pergunta. Não, e o pior de tudo, que isso, nessa questão que eu vi, era uma questão dissertativa. Era uma questão dissertativa. Calma. Ele deveria responder por crime de homicídio, crime de vilipêndio de cadáver ou fato atípico. Prestem atenção. Vamos às elementares do crime do artigo 121. Matar alguém. O verbo nuclear da conduta matar é elementar alguém. Mas como matar alguém se não houve o ânimos? Ele achava que o vizinho estava morto. Faltou-lhe, portanto, o dolo de matar. Ele tinha o dolo de vilipendiar o cadáver, mas faltava-lhe o ânimos necandi, consistente na vontade de produzir o resultado criminoso. Dolo alternativo não era, porque na opinião dele o vizinho estava morto. Dolo eventual também não, porque ele quis vilipendiar o cadáver. Mas como vilipêndio de cadáver, se não havia um cadáver? A tipicidade da conduta por erro do tipo. A conduta é absolutamente atípica. Falta o dolo de homicídio e falta a elementar cadáver do crime de vilipêndio. E evidentemente a conduta é um irrelevante penal. Mas culposo? Mas como homicídio culposo? Não, mas ele tinha a intenção de matar. Mas se ele achava que estava morto, ele tinha a intenção de cometer morto? Não, mas ele tinha a intenção de matar, não. Ele tinha a intenção de vilipendiar o cadáver. Então, não era matar. Mas esse crime não admite a forma culposa. Esse crime necessariamente tem como elemento subjetivo do tipo dolo. Lembrando aqui, gente, que quando o tipo penal não fizer previsão da forma culposa, o crime só admitirá a forma dolosa. Vilipêndio não admite a forma culposa. Mas agora é o seguinte, ele só estava no caixão porque ele passou pelo INTEP, foi certificado que ele... Certamente houve um atestado de óbito. Ainda que talvez sem a devida técnica. Não, ele estava ele foi vilipendiar o cadáver, no caso do cadáver. Nesse caso aí. Certo. Porque no caso ele... Mas como se não havia cadáver? Não, mas teve uma atestado. Falta um elementar do tipo. Mas ele estava morto. Por mais esdrúxula, pessoal, por mais esdrúxula, a teoria, existem casos de catalepsia que as pessoas, são enterradas, e a literatura médica registra que coveiros, que zeladores do cemitério o viram batidas no caixão e a pessoa foi desenterrada e estava viva. É uma coisa extraordinária. Mas
Mas de cadáver é como se ele não tinha morrido. Mas faltou a ele, pelo erro do tipo, é evidente, o conhecimento acerca da situação. Erro do tipo, inclusive, invencível, que é assunto que a gente vai ver no próximo tópico do nosso programa, né? O último da segunda unidade. Sobre erro do tipo. Essa questão foi uma questão de segunda fase do concurso do Ministério Público, Ministério Público Federal, não me lembro de qual região, certo? Era um concurso para procurador da República. Eu acho que era um concurso do Ministério Público Federal e com certeza uma pegadinha, assim. Eu particularmente, quando eu vi, eu me inclinei pelo erro do tipo, certo? Mas por que eu me inclinei pelo erro do tipo? Porque eu pensei assim, antes de ver a resposta, não é homicídio. Por que não é homicídio? Porque no entendimento dele não havia uma pessoa a ser morta, haja vista que o vizinho já tinha morrido. Faltou o animus necandi, que é condição sine qua non para o homicídio doloso. Não foi homicídio culposo, porque evidentemente não se enquadraria, que ele agiu com dolo. Mas ele agiu com dolo de quê? De vilipendiar. Mas como vilipêndio? Se é elementada a conduta, a existência de um cadáver. Diga lá. Isso é um aberraço crime, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É uma situação em que, por erro do tipo, você não encontra um enquadramento nem no vilipêndio, haja vista que um elementar absolutamente essencial, a presença de um cadáver, não está presente. E, por outro lado, você não tem um crime de homicídio porque o ânimo do agente direcionou-se a um cadáver. Ele, assim como todos os presentes no funeral, tinha uma convicção, a certeza plena, melhor dizendo, de que o indivíduo estava morto. E você não pode matar alguém que já morreu. Né? Sim. E a conduta é absolutamente atípica. Né? Pessoal, eu vou encerrar a aula de hoje. Alguma dúvida sobre a questão do dolo? Quinta-feira a gente conclui esse tema. E pessoal, a gente conclui o tema Teoria Geral do Crime Culposo e Doloso. E, se Deus quiser, deixa eu pegar aqui o plano de curso. Pessoal, se Deus quiser, dá pra gente ver erro do tipo e erro de proibição também na aula de quinta-feira. E aí nós já teríamos matéria suficiente para a nossa segunda unidade. O que é que vocês acham? Eu marco a prova para a semana que vem, ou eu marco para outra semana e a gente continua vendo o assunto? Já estão corrigidas. Já estão corrigidas. Como eu disse aqui, eu infelizmente esqueci das provas. Elas já estão corrigidas, viu? Não se preocupe não. Pois não. Pelo horário da carruagem, que falta acreditação nas 3 semanas de aula, para quem concluir o semestre. Não seria mais viável a gente fazer essa prova pelo cigarro? Não seria mais rápido? Não, sabe por quê? Porque a terceira unidade eu vou fazer um trabalho. Posso até fazer um trabalho em grupo, entendeu? Como? Eu faço uma prova objetiva, entendeu? Aí fica uma prova dissertativa, uma prova objetiva e um trabalho. Pronto. Ok? Como? Porque a objetiva do cigarro é de graça.
objetiva no cigarro, você faz uma prova objetiva com o livro na mão. Professor, o senhor advogado ocupado, não vai corrigir essas provas. Ô, Olha o tempo que o senhor